GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 60, capítulo 3, Desvantagens. 10ª interação, lista de desvantagens. De feições estranhas até hábitos detestáveis. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de desvantagens. Feições estranhas, nós já vimos anteriormente. Ferido. É uma desvantagem de menos 5 pontos. O personagem tem uma ferida aberta que nunca será curada por inteiro. Qualquer que seja a razão, uma cirurgia mal feita, a mágica de cura não surtiu efeito, etc. Ele não perde nenhum ponto de vida, mas a ferida será alvo de infecções e toxinas para agravar a condição de um novo ferimento. Um inimigo ciente do ferimento pode atingi-lo com uma penalidade de menos 7. Esses ataques apresentam um multiplicador de ferimento de 1,5. Os agentes sanguíneos que alcançarem o ferimento afetam o personagem como se tivessem sido transportados por uma arma que abriu sua pele. É necessário fazer um curativo todos os dias que exige um sucesso em um teste de primeiros socorros ou medicina. Ou todos os testes de HT para resistir a infecções na área dominada sofrem uma penalidade de menos 3. O mestre pode impor ferimentos desse tipo durante o jogo, devido a alguma tortura, escalpelamento. Algumas feridas podem surtir outros efeitos, por exemplo, ter o escalpo arrancado reduz a aparência em um nível. Flashbacks. É uma desvantagem variável. O personagem tem flashbacks quando se encontra em situações de tensão. Eles são compostos por alucinações vívidas, flash de memória ou fenômenos semelhantes. O jogador deve escolher o tipo de flashback do personagem quando escolhe essa desvantagem. O conteúdo de cada episódio fica a cargo do mestre. Em qualquer situação que considerada estressante, o mestre deve jogar 3d6. No caso de um sucesso de 6 ou menos, o personagem tem um flashback. O mestre também pode fazer o teste sempre que o personagem fracassar em uma verificação de pânico ou obtiver um resultado exato, ou quando ele fracassar em um teste de autocontrole para resistir a outra desvantagem relacionada ao estresse. O flashback ocorre em adição a quaisquer outros efeitos. O valor em pontos da desvantagem depende de sua intensidade. Suave, duração de 2 segundos. As alucinações impõem uma penalidade de menos 2 no teste de habilidade, mas são suaves. O personagem percebe que está tendo flashback, menos 5 pontos. Grave, duração de 1 minutos. As alucinações impõem uma penalidade de menos 5 nos testes de habilidade e parecem reais, menos 10 pontos. Incapacitante, duração de 3 minutos. As alucinações são tão graves que impedem a utilização de qualquer perícia. O flashback parece muito real e pode ser fatal, pois o personagem perde contato com o mundo real, menos 20 pontos. Fobias é uma desvantagem de custo variável. Uma fobia é um medo de um objeto, criatura em circunstância específica. Alguns medos são razoáveis, mas uma fobia é um medo mórbido, irracional e ilógico. Quanto mais comum for o objeto ou situação, maior o valor em pontos da fobia. O medo do escuro vale muito mais do que medo de encanadores canhotos. O personagem deve fazer um teste de autocontrole sempre que for exposto à sua fobia. No caso de um fracasso, jogue 3 dados. Some a esse número a margem de fracasso do teste de autocontrole e procure o resultado na tabela de verificação de pânico. Por exemplo, um personagem com autocontrole 9 obtém um resultado de 13 e deve jogar 3D mais 4 e buscar o resultado na tabela. O efeito descrito afeta o personagem imediatamente. No caso de um sucesso, o personagem foi capaz de controlar sua fobia por enquanto, mas ainda está abalado e sofre uma penalidade em todos os testes de habilidade, X e Q, enquanto a causa de seu medo persistir. A penalidade depende do número de autocontrole. Se o número for 6, a penalidade é menos 4. Se for 9, é menos 3, 12, menos 2, 15, menos 1. O personagem tem que fazer um teste a cada 10 minutos para ver se o medo não o domina. Mesmo que a vítima de fobia seja meramente ameaçada com a menção do objeto temido, ela deve fazer um teste de autocontrole, embora receba um bônus de mais 4. Se o inimigo realmente trouxer o objeto da fobia à tona, o personagem deve fazer o teste de autocontrole sem modificadores. No caso de um fracasso, a vítima sucumbe e manifesta o resultado da verificação de pânico, mas não necessariamente revela nada. Algumas pessoas podem entrar em pânico e se despedaçar, mas ainda assim manter a boca fechada, da mesma maneira que algumas pessoas não falam sobre tortura. Uma situação fóbica é, por definição, encarregada de tensão. Quaisquer outras desvantagens mentais desencadeadas pela tensão têm grande chance de vir à tona quando o personagem é confrontado por sua fobia e fracassa na verificação de pânico. Algumas fobias comuns. A morte e os mortos. Necrofobia. O personagem fica aterrorizado com a ideia da morte. Um teste de autocontrole é necessário sempre que ele estiver em presença de um morto. Animais não contam, mas parte de um corpo humano sim. Esses testes sofrem uma penalidade de menos 4 se o corpo for de uma pessoa conhecida ou menos 6 se ele estiver animado de alguma maneira sobrenatural. Um fantasma ou algo semelhante também exige um teste com uma penalidade de menos 6. É uma desvantagem de menos 10 pontos. Alturas. Acrofobia. A vítima não é capaz de ir voluntariamente a um lugar com mais de 5 metros de altura, a menos que esteja dentro de um edifício longe de janelas. Todos os testes de autocontrole sofrem uma penalidade de menos 5 se houver alguma chance real de queda. Menos 10 pontos. Aranhas. Aracnofobia. Menos 5 pontos. Armas, oplofobia. Qualquer tipo de arma deixa o personagem transtornado. Usar ou ser ameaçado com uma arma exige um teste de autocontrole com uma penalidade de menos 2, menos 20 pontos. Cães, sinofobia. Isso inclui todos os tipos de caninos, raposas, lobos, coiotes, cães selvagens, etc. Menos 5 pontos. Coisas afiadas, ecmofobia. O personagem tem medo de qualquer coisa contundente. Espadas, lanças, facas e agulhas hipodérmicas provocam ataques nele.
Tentar usar uma arma afiada ao ser ameaçado com uma exige um teste de autocontrole com uma penalidade de menos 2, menos 15 pontos, em NT5 ou inferior, menos 10 em culturas com NT6 ou superior. Coisas estranhas e desconhecidas. Xenofobia. A vítima fica transtornada com qualquer tipo de circunstância estranha, particularmente com pessoas estranhas. Ele deve fazer um teste de autocontrole quando estiver cercado de pessoas de outra raça ou nacionalidade. Esse teste sofre uma penalidade de menos 3 no caso de pessoas não humanas. Um xenófobo que perde o controle pode muito bem atacar estranhos por puro medo. Menos 15 pontos. Escuridão. Nictofobia. Um medo comum, mas incapacitante. A vítima deve evitar lugares subterrâneos sempre que possível, pois pode perder sua cabeça se alguma coisa acontecer à sua lanterna ou tocha. Menos 15 pontos. Espaços abertos. Agorafobia. O personagem se sente desconfortável sempre que estiver em lugares abertos e fica verdadeiramente aterrorizado quando não houver nenhuma parede em um raio de 15 metros. Menos 10 pontos. Espaços fechados. Claustrofobia. Outro medo comum, mas paralisante. A vítima se sente desconfortável toda vez que não consegue ver o céu ou pelo menos um forro alto. Em um aposento ou veículo pequeno, ela se sente como se as paredes estivessem se fechando sobre ela. Ela precisa de ar. Um medo perigoso para quem planeja se aventurar pelos subterrâneos. Menos 15 pontos. Fogo, pirofobia. Até mesmo um cigarro aceso incomoda o personagem se ele estiver a menos de 5 metros de distância. Menos 5 pontos. Gatos, elurofobia. Menos 5 pontos. Insetos, entomofobia. A vítima tem medo de todos os insetos. No caso de insetos grandes ou venenosos, o teste de autocontrole sofre uma penalidade de menos 3. Insetos muito grandes ou em número muito grande impõem uma penalidade de menos 6. Evite formigueiros e tanajuras. Menos 10 pontos. Luz solar, heliofobia. Menos 15 pontos. Magia, manafobia. O personagem é incapaz de aprender a usar magia real e reage mal na presença de qualquer um que a use. Ele deve fazer um teste de autocontrole sempre que estiver em presença de magia. Esse teste sofre uma penalidade de menos 3 se o personagem estiver na iminência de ser alvo de uma magia benigna, e menos 6 se a magia for hostil. A magia não tem que ser real, se ele acreditar nela. Menos 15 pontos em uma cultura onde a magia é comum, menos 10 se ela for conhecida, mas incomum, menos 5 se a magia de verdade for totalmente desconhecida. Maquinário, tecnofobia. O personagem é incapaz de aprender a consertar qualquer tipo de máquina e se recusa a aprender a usar qualquer coisa, mais complicada do que uma besta ou bicicleta. Qualquer ambiente altamente tecnológico exige um teste de autocontrole. Lidar com computadores ou robôs exige um teste com uma penalidade de menos 3. E hostilidade de máquinas inteligentes exige um teste com uma penalidade de menos 6. Menos 5 pontos em culturas com NT4 ou inferior, menos 15 pontos em culturas com NT5 ou superior. Monstros, teratofobia. Uma criatura antinatural provoca esse medo com uma penalidade que varia de menos 1 a menos 4 no teste de autocontrole, se o monstro parecer muito grande ou perigoso e se existirem muitos deles. Observe que a definição de monstro depende da vivência. Um índio americano consideraria um elefante monstruoso, enquanto que um pigmeu africano não. Menos 15 pontos. Multidões, demofobia. Qualquer grupo com mais de uma dúzia de pessoas provoca esse medo, a menos que elas sejam bem conhecidas da vítima. O personagem deve fazer um teste de autocontrole com uma penalidade de menos 1 para grupos com mais de 25 pessoas, menos 2 para uma multidão com mais de 100 pessoas, menos 3 para 1000, menos 4 para 10.000 e assim por diante, menos 15 pontos. Número 13. Triscadecofobia. O personagem precisa de um sucesso em um teste de autocontrole para fazer alguma coisa que envolva o número 13. Visitar o 13º andar, comprar alguma coisa por 13. Esse teste sofre uma penalidade de menos 5 em uma sexta-feira 13 se estiver envolvida. Menos 5 pontos. Oceanos, talassofobia. O personagem tem medo de grandes massas de água. Viagens marítimas ou áreas sobre o mar são inconcebíveis para ele. E encontros com monstros marinhos serão inquietantes. Menos 10 pontos. Poderes psíquicos, psicofobia. O personagem tem medo de pessoas com poderes psíquicos. Uma exibição real de poder em sua presença exige um teste de autocontrole. Ele não permite voluntariamente que outras pessoas usem o psiquismo sobre ele. O poder não precisa ser real, basta que o personagem acredite nele. Menos 15 pontos em uma cultura onde os poderes psíquicos são comuns. Menos 10 se forem incomuns, menos 5 se forem totalmente desconhecidos. Répteis, ofiofobia. O personagem fica aterrorizado só de pensar em répteis, anfíbios e outras criaturas escamosas e pegajosas. Um réptil muito grande ou venenoso exige um teste de autocontrole com uma penalidade de menos 2. Uma quantidade muito grande de répteis, como um ninho de cobras, implica uma penalidade de menos 4. Menos 10 pontos. Ruídos altos, brontofobia. A vítima evita qualquer situação em que haja a possibilidade de ruídos altos. Um ruído muito alto que apareça subitamente exige de imediato um teste de autocontrole. Uma tempestade é uma experiência muito traumática para o personagem. Menos 10 pontos. Sangue, hematofobia. Ver sangue dá arrepios. O personagem deve fazer um teste de autocontrole durante a maioria dos combates. Menos 10 pontos. Sexo, coitofobia. O personagem fica aterrorizado só de pensar em ter uma relação sexual e na perda de sua virgindade. Menos 10 pontos. Solidão, autofobia. O personagem não suporta ficar sozinho e faz tudo o que puder para evitar isso. Menos 15 pontos. Sujeira, misofobia. O personagem morre de medo de uma infecção ou simples sujeira. Ele precisa obter um sucesso num teste de autocontrole antes de fazer qualquer coisa que possa sujá-lo, ou um sucesso num teste de autocontrole com uma penalidade de menos 5 para comer um tipo de comida com o qual não está habituado. O personagem deve agir de modo tão afetado quanto possível. Menos 10 pontos.
Fora de forma, menos 5 ou menos 15 pontos. O personagem tem uma saúde cardiovascular muito pior do que indica o seu nível de HT. Essa desvantagem pode ser comprada em 2 níveis. Fora de forma, o PC sofre uma penalidade de menos 1 em todos os testes de HT para permanecer consciente, evitar a morte, resistir aos efeitos de doenças e venenos. Isso não reduz sua HT nem suas perícias baseadas nesse atributo. Da mesma forma, ele perde pontos de fadiga no dobro da velocidade normal, menos 5 pontos. Muito fora de forma, da mesma maneira que no caso anterior, mas a penalidade dos testes é de menos 2. Além disso, o personagem recupera pontos de fadiga apenas na metade da velocidade usual. O personagem não pode adquirir nenhum nível de resistente, que nós vimos anteriormente, menos 15 pontos. Nos dois casos, essa desvantagem se aplica apenas aos pontos de fadiga perdidos por esforço e calor. Ela não surte esse efeito sobre os pontos de fadiga gastos com psiquismo ou magia. Forma de sombras, menos 20 pontos. Se o personagem não for capaz de desligar essa habilidade, ela é então considerada uma desvantagem. Nós falamos isso quando falamos na vantagem em forma de sombras. Fragilidade é uma desvantagem de custo variável. O personagem suscetível a ferimentos que não se aplicam aos seres humanos comuns. Os ataques não ferem mais do que o normal, isso seria vulnerabilidade, mas uma quantidade suficiente de dano penetrante pode provocar efeitos mais catastróficos do que um atordoamento ou inconsciência ou sangramento. Entre as possibilidades se incluem combustível. O corpo do personagem queima muito mais rápido do que a carne. Talvez ele seja muito seco, resinoso ou feito de madeira. Ele deve fazer um teste de HT para não pegar fogo sempre que sofrer um ferimento grave devido a um ataque por queimadura ou explosão. O personagem pega fogo automaticamente se esse ataque causar ferimentos de 10 ou mais pontos de dano. Depois que estiver em chamas, ele sofrerá 1d-1 ponto de dano por segundo até conseguir apagar o fogo mergulhando na água, rolando no chão, etc. O que leva 3 segundos. Menos 5 pontos. Explosivo. O corpo do personagem contém explosivos, gás comprimido ou algo ainda mais instável. Ele explode depois de qualquer tipo de falha crítica em teste de HT desencadeados por um ferimento grave. O mesmo acontece com o fracasso em um teste de HT para evitar a morte, com uma margem de fracasso de 3 ou mais. Trate isso como uma explosão por contusão que causa 6d vezes ponto de vida inicial sobre 10 pontos de dano. A explosão reduz imediatamente o número de pontos de vida do personagem a menos 10 vezes ponto de vida inicial, independente do dano que ela causa, menos 15 pontos. Inflamável. O corpo do personagem contém alguma substância altamente inflamável, gasolina, gás hidrogênio. Ele deve fazer um teste de HT para não pegar fogo, o que resultaria em efeitos semelhantes ao do combustível. Depois de sofrer um ferimento grave causado por qualquer tipo de ataque, o teste deve ser feito com uma penalidade de menos 3 no caso de um ataque explosivo ou por queimadura, menos 3 se atingir órgãos vitais e menos 6 se ocorrer as duas situações. Depois que o corpo do personagem entrar em combustão, uma falha crítica em qualquer teste de HT para evitar a morte indica que ele explode, como descrito em explosivo acima. Um personagem inflamável também pode ser combustível. Nesse caso, qualquer ataque explosivo ou por queimadura que cause um ferimento grave ou perda de 10 ou mais pontos de vida faz com que o corpo do personagem se incendeie automaticamente. Menos 10 pontos. Não natural. O personagem pode ser invocado, conjurado ou pode ser um construto criado pelo uso de magia ou alguma ciência exótica. Um demônio, um golem, um morto-vivo. Ele fracassa automaticamente para teste de HT para sobreviver se seu número de pontos de vida for reduzido a menos uma vez ponto de vida inicial ou menos, pois essa quantidade de dano já prejudica sua ligação com a força que o anima, menos 50 pontos. Quebradiço. O personagem é quebradiço, como uma criatura feita de gelo ou cristal, ou está apodrecendo como um morto-vivo em deterioração. Sempre que uma lesão incapacita um de seus membros ou extremidades, ele simplesmente se desfaz. Se o personagem obtiver sucesso no teste HT, o membro se desprende por inteiro. Caso contrário, se esfarela ou se liquefaz e não poderá ser regenerado. Além disso, se fracassar em qualquer teste HT para evitar a morte, o personagem é destruído imediatamente, fragmentando-se, derretendo ou transforma-se em um monte de gosma. E vai de menos 10 pontos de vida e vai a menos 10 vezes o ponto de vida inicial, menos 15 pontos. Às vezes faz sentido adotar mais de uma das opções acima em conjunto, em particular explosivo e inflamável. O mestre deve aprovar qualquer combinação entre fragilidade, tolerância a ferimentos, pois essas características são opostas em muitos aspectos. Fraqueza é uma desvantagem de custo variável. O personagem sofre lesões só pelo fato de estar na presença de uma determinada substância ou situação. Não pode incluir alimentos ou coisas similares fáceis de evitar. Essas lesões afetam diretamente os pontos de vida do personagem ignorando RD ou vantagens defensivas. Quanto maior a frequência desse dano, mais pontos vale a fraqueza. Frequência de dano de 1D minuto são menos 20 pontos, 1D a cada 5 minutos, menos 10 pontos, 1D a cada 30 minutos, menos 5 pontos. Multiplica o valor básico para representar a raridade e a qualidade da substância ou a condição. Uma condição rara, exemplo, radiação, minerais exóticos, menos meio. Ocasional, radiação por micro-ondas, frio intenso, pólen presente no ar, menos vezes 1. Comum, fumaça, magia próxima, cavalos, sons estridentes, vezes 2. Muito comum, luz do sol, plantas vivas, vezes 3.
Por exemplo, um organismo anaeróbio sofre 1d pontos de dano por minuto em contato ao oxigênio. O valor básico de uma fraqueza que causa 1d pontos de dano por minuto é de menos 20 pontos. Como o oxigênio é uma substância muito comum, o efeito final da desvantagem é de menos 60 pontos. Não é permitido adotar mais que 2 tipos de fraqueza sem a permissão do mestre. Limitações especiais. Somente fadiga. Se a sua fraqueza drena pontos de fadiga ao invés de pontos de vida, menos 50%. Variável. A fraqueza é sensível à intensidade. Você pode especificar uma classe relativamente comum de barreiras que reduzem a metade a velocidade com que o dano é sofrido. Por exemplo, roupas grossas ou protetor solar, da luz do sol. Por outro lado, fontes intensas, a critério do mestre, causam dano no dobro da velocidade, menos 40%. Fúria, menos 10%. O personagem tende a perder o controle de si mesmo quando submetido a alguma tensão e ataca freneticamente o que quer que acredite ser a causa de seu problema. Se ele também sofre de irritabilidade, qualquer tipo de tensão pode ativar sua fúria. Que sempre que sofrer um número de pontos de dano superior a 1/4 de seus pontos de vida em menos de 1 segundo, ou quando presenciar uma punição equivalente sendo causada a um ente querido, o personagem precisa fazer um teste de autocontrole. Um fracasso significa que ele ficou enfurecido. Ele também fica automaticamente enfurecido se fracassarem um teste de autocontrole por causa de sua irritabilidade. O personagem com essa desvantagem pode se enfurecer deliberadamente e realizar uma manobra concentrada e conseguir um sucesso no teste de vontade. Enquanto estiver nesse estado, ele fica submetido às seguintes regras. Se estiver aportando arma de combate corpo a corpo, ele é obrigado a realizar um ataque total sempre que houver um oponente ao seu alcance. Se não houver nenhum oponente por perto, o personagem tem que realizar uma manobra de deslocamento para se aproximar ao máximo possível do oponente. E se for possível realizar um deslocamento e ataque, ou encerrar o deslocamento com um encontrão, ele também o fará. Se o inimigo estiver a mais de 20 metros de distância, o personagem enfurecido pode atacar com armas de combate à distância, mas não gastará tempo para mirar no alvo. Se um atirador experiente ficar enfurecido, ele vai disparar quantos tiros quanto puder em cada turno até descarregar sua arma. Contudo, ele não irá recarregá-la a menos que tenha sua perícia sacar rápido, que lhe permita fazê-lo sem pensar. Essa ação não pode levar mais de 1 segundo. Quando sua arma estiver descarregada, ele atacará com as próprias mãos ou com outra arma. O personagem não fica atordoado, nem sofre choques e os ferimentos não impõem penalidade sobre seu deslocamento. Todos os testes para se manter vivo ou consciente são feitos contra HT mais 4. Enquanto tiver sucesso, o personagem permanece vivo atacando desvairadamente até seus pontos de vida serem reduzidos a menos 5 vezes o ponto de vida inicial. Aí então ele cai morto. Quando um personagem enfurecido derrota um oponente, ele pode, se o jogador quiser, fazer um outro teste de autocontrole para sair do estado de fúria. Se fracassar ou se não fizer a jogada, ele continua enfurecido e ataca o próximo oponente. Qualquer amigo que tentar detê-lo será encarado como inimigo. O personagem furioso faz um novo teste para cada adversário derrotado, uma jogada adicional ao vencer o último oponente. Se ainda assim estiver furioso, ele passa a atacar seus próprios amigos. Ao sair do estado de fúria, o personagem é afetado imediatamente por todos os ferimentos sofridos. Ele deve fazer um teste de HT para saber se continua vivo e consciente. Ampliações especiais. Fúria em combate. O personagem fica enfurecido em qualquer situação de combate, independente de ter sido ferido ou não. Para evitar isso, ele precisa obter um sucesso no teste de autocontrole quando iniciar o combate, até mesmo uma briga de bar ou luta de boxe, mais 50%. Gagueira, menos 10 pontos. O personagem sofre de gagueira ou algum outro problema de fala. Ele sofre uma probabilidade de menos 2 em todos os testes da reação, quando uma conversa for necessária, assim como nos testes de atuação, canto, diplomacia, lábio, oratório e sex appeal. Além disso, algumas ocupações, como intérprete, noticiarista e outras, estão sempre fora dos limites do personagem. Gigantismo, nós já falamos anteriormente. Gordo, já falamos anteriormente. Gregário, já falamos anteriormente. Gula, é uma desvantagem de menos 5 pontos. O personagem gosta demais de boa comida e bebida. Se tiver a chance, ele sempre se sobrecarregará com provisões adicionais e nunca perderá uma refeição por vontade própria. Ele deve fazer um teste de autocontrole para resistir a qualquer iguaria tentadora ou um bom vinho, se por alguma razão precisar fazê-lo. No caso de um fracasso, ele consome a refeição sem se importar com as consequências. Hábitos detestáveis, nós já vimos anteriormente. Então, hoje vamos ficar por aqui com esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição e esperamos que você esteja gostando dessa série. Em breve vamos continuar na lista de desvantagens e já estamos quase chegando na lista de perícias. Então, ficamos hoje por aqui e esperamos você na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.